Obviamente, pelo título e pela thumbnail do vídeo que foi apresentado, acho que meio que você já sabe do que a gente vai tratar hoje. Teve o cancelamento do Monark, né? O cara soltou alguma opinião infeliz e foi completamente rechaçado pela mídia. Mas eu não vou falar tanto do caso do Monark em si. Não tem nada que eu precise acrescentar, o que eu possa acrescentar, acho que você já sabe do que aconteceu. Mas o tema do vídeo vai ser outro. É o caso até que ponto que vai a sua liberdade. Isso aqui foi um bom exemplo para você ver o quanto que você tem real poder, real coisa para você poder fazer o que você quiser. Esse seria o bom tema do vídeo. E a melhor forma de começar é com uma frase que talvez você já ouviu, principalmente se você é do nosso meio, mas que ela representa a mais pura verdade. Ela é bem precisa nesse caso. A frase é o seguinte: se você quer saber quem te controla, veja quem você não pode criticar. É uma frase simples, mas ela diz muito sobre o que está acontecendo no momento de agora. E, assim, o porquê. A primeira questão que a gente pode tratar é o porquê que as pessoas reprimem tanto o errado. Você pode dizer que é por um conceito de justiça, que foi repassado para elas, que foram doutrinadas a acreditar num consenso específico de certo e errado. Mas eu vou apresentar um contraponto. Eu acho que eles englobam também, mas eu acredito que tem uma contribuição de outra coisa, que é a questão de, vamos dizer assim, pagar virtude. O brasileiro ele é um bom exemplo disso, o porquê. Ele não faz as coisas porque é correto, porque ele tem um código ético, até certo ponto, pelo menos a maioria dos brasileiros. Ele o faz porque ele precisa mostrar para os outros que ele é virtuoso. O brasileiro ele tem uma pedância de querer se aparecer acima dos outros, né, se parecer superior aos outros, e isso acaba acarretando com o fato de que ele precisa mostrar para alguém. É só você pegar um exemplo. Uma pessoa como ela conseguiria fazer uma boa ação, seguir um conceito ético, moral, justo, sem que ele falasse isso para os outros? Ele conseguiria fazer o bem em silêncio, sem provar para os outros que ele é uma pessoa boa a todo momento? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. É só você pegar um bom exemplo do perdão. Você já percebeu que a maioria das pessoas que acabam perdoando, se você olhar bem no fundo, elas não perdoam tanto porque elas compreendem que a outra pessoa errou e que elas merecem uma segunda chance, mas elas perdoam para poder se mostrar, para poder encher o peito e ter aquele gosto da pessoa se humilhando na frente dela, para poder mostrar que ela tem poder e que ele está na posição correta. Na maioria dos casos é isso. E aí que tá, essa virtude, tipo, esse código moral que o brasileiro segue, ele é muito fabricado porque, olha só, voltando aqui pro caso do Monark, ele era um cara que usava maconha, todo o programa basicamente. O cara defendia abertamente, falava que usava desse produto, fazia coisas pedindo legalização, tudo. Eu não vou entrar no mérito se isso é uma coisa que deveria ser legalizada. Mas a questão é que ele estava cometendo um crime no código legal, né? E ele tinha patrocinadores, o Flow rendia dinheiro, ninguém ia atrás do cara por causa disso, e todo mundo tava de boa até, tipo, patrocinadores não estavam nem aí. Mas bastou ele advogar pela liberdade, ele dizer que, olha, você tem direito a algumas coisas, e se você acha que a sua ideia ela precisa de um partido para representar, por mais absurda que seja a sua ideia, você tem o direito de que isso exista, porque o cenário político é aberto a todos, tudo. Não vou entrar no mérito se isso é o correto a se fazer. Mas veja bem, ele só falou, ele não agiu, ele não foi lá e criou o partido, né, NS. Não, ele só falou que você poderia. E caçaram a cabeça do cara. Tipo, o compasso moral do ser humano hoje, do brasileiro, você pode cometer um crime, tipo, no Código Penal, e que tá tudo de boa. Mas você falar alguma coisa que eles não gostam, de você não agir, é algo que pede até a sua cabeça, em alguns casos. E aí que tá, a questão que dá pra discutir também é como é que o brasileiro ganhou esse estigma de apontar o dedo pros outros. Tem duas questões que eu poderia apontar nesse caso. A primeira, a gente pode dizer que é a culpa da imagem social, porque afinal de contas ela sempre existiu, você sempre teve uma forma como as pessoas, os outros te veem, ou pode ter sido também do fenômeno internet, né? Por causa da maior exposição, tudo. Essa questão da internet é bem relevante por causa do seguinte: presta atenção nas suas redes sociais de 10 anos atrás. Eu só não falo Orkut porque infelizmente ele não existe mais. Mas pega, por exemplo, naquela época. Às vezes você olha alguma postagem, sua, uma foto,
uma lembrança de 8, 10 anos atrás. E você fica tipo, nossa, cara, que vergonha alheia, saca? Você tem aquele sentimento de vergonha pura e genuína. Mas olha só, você sabe o porquê disso? Porque, tipo assim, as pessoas elas ainda preferiam o real ao virtual. Pode ser porque os celulares daquela época não eram tão bons, que você podia ter um acesso tão... uma experiência tão completa de redes sociais igual você tinha hoje, né? Ou porque as pessoas ainda preferiam usar computadores de mesa ou notebooks. Enfim, as pessoas ainda não viviam com o pescoço colado para baixo olhando o celular. Pode ser isso também. Mas tem também a questão da imagem social. Você sempre teve uma imagem a zelar. Talvez você não se importasse, mas você tem. Às vezes abaixo da visão dos outros, mas tá aí uma coisa que sempre existiu. E acho que mais importante que isso seria hoje discutir o que forma a cabeça das pessoas hoje em dia. A gente estava discutindo mais sobre o efeito provavelmente aplicado no passado, não, né? Perfeitamente aplicado no passado, mas tem a questão de como será o futuro, como é que as pessoas são aplicadas, né? Como é que elas aplicam a sua moral nos dias de hoje. E que tal, o brasileiro sempre foi um povo que acreditou muito na mídia. A gente tem aquela cultura da carteirada de levar algo completamente a sério unicamente por causa que a pessoa ela possui um título. Não necessariamente analisar aquela questão que a pessoa está falando se é verdade ou não. Talvez eu ainda faça um vídeo sobre isso, sobre a cultura da carteirada, mas o tema do vídeo não é esse. E que tá, ele sempre delega a mídia, a especialista, sempre para dizer o que é popularmente aprovado. E aí que tá, isso vai alternando muito. Você consegue perceber que isso é uma coisa tão... isso fica tão explícito que o próprio brasileiro ele se contradiz em questão de semanas, meses, mas ele só não percebe, e quando ele percebe ele não vê problema. Pega, por exemplo, o caso da pandemia que a gente está vivendo agora, tudo. Tem notícias de um ano mais ou menos, de que quando tinha começado a aplicação das primeiras 2 doses de vacina, né, da primeira onda, o que eles falavam? A gente estava falando, né, olha, talvez acho que vai precisar de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, acho que esse pessoal tá mentindo, parece ser um negócio meio experimental. Saiu um monte de matérias falando que isso era fake news, que isso era negacionismo, que você não deveria dar bolas para esse tipo de pessoa, até gente fazendo o projeto de ler o campês para que esse tipo de desinformação, entre aspas, eu preciso deixar dessa forma porque senão o YouTube, né, pode me pegar, fosse criminalizado. E aí que tá, e poucos meses depois, saem tipo matérias dizendo que é falso, né, tudo, que isso aí, que esse pessoal é negacionista. E olha como é que as coisas estão hoje, cara. Até mesmo esse próprio povo, ele já tá começando a fazer mais desinformações, entendeu? Como é que eu posso dizer? Coisas que eram verdade há uma semana atrás não é mais verdade agora. Igual essa questão da vacina, por exemplo. Logo vai surgir alguma matéria falando que a 4ª dose é necessária, ou de que ela não vai ter tanta eficiência, mas vai ser um reforço anual, tudo. Eles vão remarcando, refazendo a narrativa. E esse que é o compasso moral hoje em dia. Tem esse problema. Então, até certo ponto, você pode dizer que a nossa liberdade ela é minada, ou ela vai até um certo nível, porque as pessoas elas não pensam por si mesmas. Isso vai de encontro com um vídeo que eu soltei há uns meses atrás, que o ser humano, não o brasileiro, o ser humano ele sempre buscou alguém para pensar por ele. Não considero isso uma coisa ruim, eu acho que é neutro, porque poder, informação, eles não são necessariamente bons ou maus, eles são poderes. Aquele que pegar vai fazer o que quiser, seja coisas boas ou coisas ruins. Acho que também é um tema para outro vídeo, mas eu não vou me aprofundar muito. Então assim, não culpe o usuário, culpe o vendedor, né, vamos dizer assim, ou a pessoa que acaba espalhando esse tipo de informação. Porque isso é, até certo ponto, eu diria que é da naturalidade do ser humano. Mas, por hoje é só, senhores. Acho que ficou a lição do Monark. Sejam muito cautelosos com o que vocês vão falar nas redes sociais. E por hoje é só. Meu nome é Hitomi. Eu espero que vocês tenham gostado.